sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes, ainda agora como seja estou baralhado. Como é que é mesmo, Carmo? Bem-vindos parece um começo, ou então optamos pelo feminino universal em modos de contracorrente. Bem-vindas. Bem-vindas, ok, bem-vindas parece-me bem. Então sejam bem-vindas pessoas à primeira edição do podcast A Boca do Corpo. Vão ao Google para saber o que é. Um podcast onde vamos falar sobre sexo. Sim, sexo e sexualidade, mas onde as pessoas que falam realmente se interessam pelo assunto de um ponto de vista académico, científico, filosófico, cultural e social e etc. e tal. E prático já agora. E prático, pois esqueci-me dessa parte. Mas sim, acima de tudo prático. Bem, o meu nome é Rui Simas e trabalho na área de sexualidade e erotismo há mais de 10 anos. Tenho formação em saúde sexual e coaching. Fui diretor de conteúdos da Hot Gold, quem não sabe também pode ir à procura, durante 5 anos e dono de um clube erótico durante outros 5. Atualmente sou produtor de conteúdos eróticos e faço coaching na área da intimidade e prazer. O meu nome é Carmo G. Pereira e é assim às vezes uma questão complicada, um projeto relacionado com a área da sexualidade, mas também com perto de uma década. Sou investigadora independente, faço workshops, aconselhamento sexual, palestras, escrevo e tenho uma sex shop online. Sou assim uma pessoa dos 7 ofícios, todos eles relacionados de alguma forma com educação, aconselhamento e o grande universo das sexualidades. Chamo-me educadora sexual para adultos. É assim que te apresentas? No BI? Educadora sexual para adultos? Sim, quando as Eu finanças me perguntam. Carmo, educadora sexual para adultos. Muito bem. Da família dos adultos, portanto. Portanto, nós prometemos então que este vai ser, sem dúvida, um podcast muito maroto. Aliás, o mais maroto do universo. Eu gosto da palavra maroto. Não gosto da palavra maroto? Não. Pois, ok. Eu adoro a palavra maroto. E, portanto, a intenção é que este seja o podcast mais maroto do universo, no qual vamos falar durante 1 hora sobre perversão, devassidão, subversão e outras coisas acabadas em ão, algumas delas começadas por T. Tesão, sim. Era isso. Vamos Epá, falar que sobre questão, tesões, É desejos, demais. mas também sobre a falta deles, sobre comunicação, intimidade e principalmente sobre prazer. Já sabes que eu gosto de ser explícita. Sim, prazer, muito prazer. Quanto mais prazer, melhor. Aqui não há tabus, não há medos, não há pecados. Ei, há sim tabus e medos. Vamos É? falar sobre eles. Tá bem, ok. Então, pronto, sim, vamos falar de tabus sem tabus. Aqui vai-se debater tudo o que a imaginação conseguir imaginar, o céu ao limite e o inferno também. Ou então sair desse paradigma preto e branco e encontrar mais que os vários tons de cinzento. Mergulhar Gostas assim disso? em todos os sabores. Tipo gelataria completa. Ok. Gostas das sombras de cinzento? Bem. Gosto mais da Baskin Robbins. Sim, então vamos navegar no arco-íris de emoções. Vamos falar de tudo o que é sexo, porque essa é, na verdade, a mais primordial ligação humana. Sem ela, nenhum de nós estaria aqui hoje. Ai pá, não te esqueças da inseminação artificial e da fertilização in vitro. O sexo deve ser tão importante quanto as outras partes da nossa vida. E é importante falar com naturalidade e sem pedestais para nada. Bem, eu não considero a inseminação artificial propriamente sexo, mas quem sabe muda ideias. Opa! Estava-me a referir à reprodução. Alguns de nós existimos por outras vias. E já chega de ligarmos sexo à reprodução. Parece mais certo ligá-lo ao prazer. É verdade, mas sem essa reprodução ninguém estaria aqui, na verdade, não é? Que não tem que ser sexo. Exatamente. Portanto, vamos... esta vai ser a base da conversa, vai ser o debate de ideias, porque todos somos diferentes, mas podemos chegar a consensos. Para além de debatermos ideias e notícias da atualidade, iremos ter também convidados especiais que irão partilhar connosco os seus mais profundos segredos íntimos e que nem nós sabemos se estamos preparados para os ouvir. Ou os seus mais profundos conhecimentos na área, que sim, estamos bem preparados para aprender. Também não sei se há conhecimentos aí que fazem a pele iriçar, não é? Ou os dedinhos recolherem. Exato. Bom, vamos também estar atentos ao vosso feedback, respondendo às vossas perguntas, que podem enviar para o nosso e-mail bocadocorpo@gmail.com. Aqui não temos paciência para puritanismos do Facebook e Instagram, por isso deixem-se disso. Enviem-nos as vossas questões, dúvidas, opiniões sobre sexo, mentiras e vídeo ou sobre outros assuntos. Exato. Ou sobre outros assuntos marotos que vos deu na cabeça. Eu gosto de maroto. Tu gostas tanto de marotos Em breve teremos outros meios de comunicação, mas para já é tudo old school. Portanto, mandem para o nosso e-mail as vossas perguntas todas. Acima de tudo, queremos que esta hora seja um verdadeiro prazer para quem está a ouvir e para quem está a fazer também, não é? Às vezes. E esta é sem dúvida uma palavra que iremos repetir muito ao longo deste podcast. Prazer. Esse pode ser um dos objetivos comuns de tudo o que tem a ver com sexualidade. O prazer de todos os envolvidos, certo, Carmo? Eu estou enganado.
Certo, mas temos que correr as bases para permitir mais e melhores prazeres. Por isso, se calhar, podíamos começar a debater o que é sexo. Ok, podemos começar a debater o que é sexo. Então, para começarmos a debater, tu trouxeste aqui uma coisa. Queres ler tu? Pronto. Isso é o quê? Isto é um excerto, aliás, é a introdução daquilo que para mim é um dos textos mais importantes para pensar sexo neste momento, que é o Thinking Sex, o Pensando sobre Sexo, da Gail Rubin, escrito em 1984. E é curioso porque acho que este excerto se continua a aplicar aos nossos dias. Então enxerta-nos. Vou-nos enxertar. Chegou a hora de pensar sobre sexo. Para alguns, a sexualidade pode parecer um assunto sem importância, um desvio frívolo de problemas mais graves como pobreza, guerra, doença, racismo, fome ou destruição nuclear. Mas é precisamente em épocas como esta, quando vivemos sob a ameaça de uma destruição inimaginável, que as pessoas ficam perigosamente enlouquecidas com a sexualidade. Os conflitos contemporâneos, relacionados aos valores sexuais e ao comportamento erótico, têm muito em comum com os conflitos religiosos de séculos passados. Eles adquirem um imenso peso simbólico. Discussões sobre o comportamento sexual muitas vezes são meios de esquivar-se das preocupações sociais e descarregar as tensões sociais que as acompanham. Assim sendo, a sexualidade devia ser tratada com especial cuidado em tempos de grande stress social. O reino da sexualidade também tem a sua própria política interna, as suas desigualdades e modos de opressão, e, juntamente com todos os aspectos do comportamento humano, as formas institucionais concretas da sexualidade em determinado tempo e lugar são produtos da atividade humana. Elas são permeadas por conflitos de interesse e por manobras políticas, tanto deliberadas como acidentais. Neste sentido, o sexo é sempre político. Uau! Então, é maravilhoso. Então o que é o sexo, na verdade, para ti? O que é que tu achas que está em debate quando se fala de sexo? Sim, de sexo. Olha, tu diferes, por exemplo, sexo de sexualidade? Sexo enquanto prática. E eu quando pensei em refletir sobre esta pergunta e queríamos refletir sobre esta pergunta, tentei-me centrar no sexo enquanto prática e não enquanto, porque aí se fosse para a sexualidade já íamos entrar em questões identitárias, em questões biológicas e em ficções ou realidades biológicas. Portanto, o que eu tentei foi limitar-me à parte do que é a prática do sexo. E tu sabes que eu, mais do que falar sobre o que eu acho, gosto muito de ir perceber o que é que outras pessoas acham. Também queres dizer que gostas de falar do que é que tu fazes, mais do que tu achas? Não, isso nunca faço. Ninguém aqui faz. Jamais. Sim. Não, faço, mas não falo. É isso, é uma boa prática. Claro. E então, foste falar com pessoas? Não. Fui ver alguns estudos e encontrei aqui porque queria perceber o que é sexo e como é que tem sido balizado o que é uma prática sexual em alguns estudos. E encontrei aqui algumas questões interessantes. Houve um estudo que refletia quer sobre os últimos 15 anos de estudos em que se dizia o que era sexo para pessoas heterossexuais e fazia a comparação com minorias com outras orientações sexuais. Portanto, o que era sexo para pessoas heterossexuais e o que era sexo para homens gays, mulheres lésbicas e bissexuais. E é muito interessante, porque há aqui duas coisas que nós temos que ver. Há sempre duas perguntas, o que é sexo para ti, aplicado a ti, e depois, tendo em conta que estas pessoas estão em relações monogâmicas ou já estiveram, o que é sexo, o que é considerado sexo que o teu parceiro ou parceira faça. Então, sabes aquela história dos dois pesos, duas medidas? Sim. É muito interessante porque algumas pessoas têm uma concepção muito menos ampla do que é sexo em relação aos seus próprios comportamentos do que em relação ao comportamento de uma parceira ou de um parceiro. Outra coisa... Isso é muito interessante. É mesmo. Porque é mesmo verdade. E eu gostava também de perceber que é isto, faltam-nos estudos de outras populações mesmo assim. Yeah. Eu gostava de ver um estudo deste, por exemplo, com populações não monogâmicas. Exato. Não, e o mais interessante aí é que não tem só a ver com a prática, mas também com a procura daquilo que se pretende para a sua
relação sexual ou para a sua sexualidade ativa, digamos assim, que muitas vezes criam uma dicotomia de discursos entre aquilo que se quer e aquilo que se pretende dar. Sim. E isso é muito interessante teres E também percebido qual é isso. que é o contrato que as pessoas Exato, têm. quais são as Que é cedências interessante. É considerado o sexo a partir do momento em que há uma quebra de contrato. Como assim? Então, quando aplicam aos outros parceiros, normalmente a exclusividade implica exclusividade sexual. Certo. Portanto, a quebra de contrato é quando de repente o outro parceiro, alguma coisa que entre nós nem é considerada sexo, entre o parceiro e outra pessoa já é considerada sexo, já é uma quebra de contrato. Isso é muito giro. Pois é, porque às vezes um sexo oral não conta. Não, por exemplo, a questão das cam girls, por exemplo. Sim. Porque para algumas pessoas consideram ver cam girls pornografia, mas outras pessoas consideram, e muito mais as parceiras de quem está a ver cam girls, considera que há uma interação, portanto, já é mais humanizada a pessoa que está do outro lado, enquanto na pornografia é ficcional e está mais distante, então já é considerado sexo. Sim, muito giro. Outra coisa é que, mais uma vez, claro que para as pessoas heterossexuais, aquilo que é considerado sexo a sério é, eu adoro a palavra portuguesa, porque limita-nos à pobreza disto. É o coito. O coito, sim. Ou Eu seja... brincava muito a isso quando era puto. Era coito em todo lado, não é? Quando jogávamos à apanhada e não sei o quê. Aqui é o coito, aqui é o mas nunca acontecia nada, na verdade. A sério? Não dizias isso? Não. As crianças, quando estão a jogar à apanhada... Dizem coito? No sítio onde não podem ser apanhadas é o coito. Onde é que... Vá. Onde é que tu cresceste? Tu andas com a cabeça muito enfiada nos livros. Vais a ver um bocadinho. Pá, eu jogava ao bate-pé. Mas isso já Mas é outro era nível. tudo super explícito sempre. Sim, mas é que quando já é explícito já não tem piada. Aqui tem piada porque não era explícito. Então, ouvir as pessoas... Tu achas piada a essas coisas marotas, exato. não é? Sim, adoro. Adoro quando não é explícito. Adoro quando está ali por baixo de uma camadinha. Já sabes que eu gosto de tudo muito às claras. Tu és uma devassa. Uma devassa, uma galdéria. Então, o coito, pênis, inserção, pênis-vagina, é considerado unanimemente como um só ato pênis-vagina? sem... Pênis anal? Esse é aquele que está indubitavelmente como um ato considerado como sexo numa percentagem acima de 90%. Não dá para um gajo safar com muita coisa. Com homens gays, sim. Há a transposição disto e é considerado indubitavelmente pênis, ânus como sexo. Boa. Depois, deixa-me cá encontrar aqui. Os estudos são muito complicados. No caso das mulheres lésbicas, o que estava mais posicionado tinha a ver com duas coisas, ou com práticas que envolviam inserção de dildos, o que estava acima ou... Isso é muito curioso. É curioso, não é? Também não estava a contar. Mas mais acima disso estava a estimulação mútua oral genital. Portanto, neste caso, para mulheres lésbicas e bissexuais, que nos 3 estudos analisados a percentagem de mulheres bissexuais é muito pouca, mas para mulheres lésbicas e bissexuais o que era importante era a questão do prazer mútuo e da estimulação mútua no mesmo tempo, ainda para mais. Tempo, sim. E, por exemplo... Entre mulheres lésbicas chama-se 69 ou não? Chama-se 69. É 69, é mesmo. Quer dizer, não sei, Só cada um lhe há de chamar. Exato. O que quiser. Uma pergunta que deixo no ar. Outro dia também estava a pensar. Um 696 também é uma posição? 696. Não é? Sim, é. Mas um 969 já deixa alguém de costas excluído. Exato, está com o coisa virado para o outro lado. Sim. Não é? É calhou-me-se que as coisas que eu penso quando me dão senhas de espera com determinados números. A matemática não está a acompanhar a evolução. Não está, não. Então. Então, outra coisa curiosa tinha a ver com não estar acima na escala, num número super acima, nem no caso de mulheres lésbicas, nem no caso de homens gays, o froterismo ou as tesourinhas.
Portanto, os esfregar genitais era considerado sexo por uma grande percentagem, mas não era aquilo que estava mais acima. Então, eu não sei se conseguimos fazer essa ponte de o que as pessoas consideram que tem a ver com sexo ou que tem mais a ver com sexo é uma relação que implica mais intimidade. Acho que dá para fazer esse paralelo. Ou seja, mesmo neste estudo, tu estás a dizer que as pessoas consideram um ato sexual mais gravoso ou mais de quebra de contrato, coisas que têm uma... Pois aí muda tudo, porque aqui estamos sempre a falar das coisas que elas consideravam elas próprias sexo. Que elas próprias consideravam Sim, sexo. ou seja, práticas nas quais as próprias pessoas estariam envolvidas consideravam sexo. Por exemplo, isso seria no sentido de se elas fizessem... Se elas fizessem, seria grave. sexo. Exato. Seria sexo. Exato. Mais grave, mas seria sexo. Por exemplo, o caso de estimulação manual, de fingering, estava super alto também. Super alto. Portanto, é interessante perceber se não houve aqui, de alguma maneira, uma apropriação de conceitos patriarcais e penetrativos e falocêntricos transportados também para outras orientações e identidades. Isso é muito... Eu acho que diria que é um bocado visível, e por isso é que foi surpreendente de estar... das mulheres lésbicas também, sim. Considerarem a inserção de um dildo mais grave do que... Porque... Não era mais grave. Depois, quando chega à parte do mais grave, é considerado sexo. Estimulação oral genital, estimulação manual e... Espera aí, porque aí até não há um standard daquilo que é considerado sexo indubitavelmente por uma percentagem de 90 e tal % nas mulheres lésbicas. Há muito mais diversidade, enquanto que nos homens gays é considerada a penetração anal penijanos. A penetração anal, sim. Não faltava essa é a aqui descrição nada. da penetração anal. Não faltava aqui nada e eu achava que faltava, mas afinal não. E no caso, quando já falávamos naquilo que era ver os outros, já contava de repente beijo, estimulação anal, estimulação manual, portanto todas as práticas que considerassem intimidade, se fosse o outro a fazer. Era isso. Se fôssemos nós, tinha a ver com prazer, no caso das mulheres lésbicas, muito relacionado com prazer mútuo e genitalidade. No caso dos homens gays e das pessoas heterossexuais, genitalidade, genitais. Pois é, porque mesmo na minha experiência também lidar com pessoas e com casais que põem um bocado estas nuances em causa quando, por exemplo, tentam ter uma relação aberta. Agora, tu aqui falavas em monogamia, e neste caso é também nessa área da monogamia, ou seja, são relações que se mantêm há muito tempo e que as pessoas querem testar os limites, apesar de continuarem só com uma pessoa. Aquilo que é mais difícil delas aceitarem que o outro o que é mais difícil delas aceitarem de ver o outro fazer é exatamente a outra pessoa ter demonstrações de carinho, afeto, atenção com outra pessoa. Ou seja, é mais difícil para elas gerir esse sentimento do que para estar a ver a mulher ou o marido a ter relações sexuais com outra pessoa. Também já me aconteceu em mais do que um caso, no caso de relações poli ou abertas, hierarquizadas, porque aqui estamos sempre a contar com a parte hierarquizada em que há um bocadinho o veto ou o poder sobre o que o outro faz ou a decisão mútua sobre o que cada um faz. Tu conheces relações poliamorosas que não são hierarquizadas? Conheço, sim. E tens dentro das não monogamias as relações anárquicas ou as RLIs também. Relações anárquicas ou RLIs. RLIs? Anarchy Relationship ou RLI. O que é RLI? RLI é o Relações Livres, é muito usado no Brasil. Sim, mas o que eu vejo muito em relações hierarquizadas é, por exemplo, também o nível de risco. Então, penetração com preservativo sempre é considerada uma relação de risco menor, mas o parceiro fazer sexo oral a outra pessoa, como as pessoas não estão habituadas a usar barreiras de proteção para sexo oral, que existem. Existem, é verdade.
Comecem a pensar nisso. Chamam-se oral dams e podem-se usar. E também se podem usar para as tesourinhas. Ouviram, amigas? Pronto. Damn! É isso. E então, por exemplo, considerarem o parceiro fazer, e neste caso estou a pensar em alguns casais heterossexuais, o parceiro fazer sexo oral a outra pessoa, como não utilizava barreiras, considerarem uma quebra profunda de contrato. Mas tudo isto, depois também estamos a pensar numa visão da sexualidade que não abraça, começa a abraçar alguns tipos de não monogamias, mas que estas hierarquizadas fazem um bocadinho a reprodução do discurso da monogamia mais um, não é? Mas não estamos a considerar, por exemplo, relações kinks e práticas kinky. Olha, eu gosto muito da Stella Harris, ela é uma cronista para o Kinkly, não sei, que é um website, e encontrei uma reflexão dela muito interessante. E também estava a pensar, por exemplo, para uma pessoa com fetiche de pés. Sim. Massajar uns pés é sexo ou não? Essa é a pergunta que faz toda a diferença no Pulp Fiction. Por exemplo, acho que para o Tarantino em geral, segundo se diz, é para o Tarantino em geral, adorável, não é? Sim. Então. Mas é isso, o levar uns tautaus. Qual é que é a diferença? É de levar uns tautaus com cueca ou sem cueca? Não é? Pois. Tem a ver com a nudez, tem a ver com a prática, tem a ver com o prazer. Então, eu estive assim a pensar, tive mesmo a pensar assim um bocadinho nisto, não é habitual, mas... Normalmente pensas o que é que vais fazer para o jantar e essas coisas. Sim, tem tudo a ver com comida sempre. Quando é que vou fazer festinhas aos meus gatos e comida neste momento? É o centro. Eu também penso muito em comida, penso mesmo muito em comida. Mas sim, diz. Não sei porque isto, acho que se calhar há uma ligação, mas diz. Não sabias? Claro, quer dizer... Está reconhecida já. Já está reconhecida? Sim, claro. Já está. Já está. As instâncias oficiais. Sim. Não institucional, vá lá, não estragues tudo. Não, então pensei qualquer coisa que tudo aquilo que as pessoas em consciência estejam, e seja algo que estejamos a fazer duas ou mais pessoas ou uma só, estejam conscientes que é um ato de prazer erótico, é considerado sexo. Ou seja, um tipo no autocarro esfregar-se a mim, tudo bem que ele lhe dá prazer, mas isso não é sexo. Isso lá está, voltamos à questão do violação não é sexo ou violência não é sexo, é violência. Mas eu estar a assistir consensualmente a um casal ou mais pessoas a terem sexo, voltamos àquela história do ver é participar, to watch is to participate. Então, se calhar, isso é por todas as pessoas envolvidas considerado sexo. Sim, mas, ou receber uma massagem erótica. Não, mas eu ia estar de acordo com aquilo que tu disseste, que quando tu sentes prazer erótico, estás a considerar aquilo sexo. E não é necessariamente uma coisa que seja sentida por todas as partes. Porque, por exemplo, eu já falei com algumas dominatrix e dominadores, e muito mais elas do que eles dizem que aquilo que elas fazem com os seus submissos não é sexo. Elas não incluem essa palavra naquilo que elas fazem. Ou seja, elas têm sessões com os submissos e eles é que estão a sentir a parte erótica. Elas não estão a sentir a parte erótica. Sim, mas isso é trabalho... Mas aí também estamos a falar de duas coisas diferentes. Certo. Que é o que é trabalho sexual... Sim, mas e o que é sexo? E aí também temos que contar uma coisa. Essas pessoas tinham um estigma internalizado do que era trabalho do sexo ou não? Não. É exatamente isso que eu estou a dizer. Elas não havia estigma nenhum. O que elas não queriam era esse envolvimento. Ou melhor, elas não estavam disponíveis para ter esse envolvimento com as pessoas que as procuravam. Elas tinham os seus submissos, ou algumas delas eram casadas com os seus submissos, ou tinham relações com pessoas com quem estavam mais regularmente, e, portanto, havia uma relação consensual naquelas atividades, não é? Só que elas não procuravam esse prazer naquelas atividades, elas procuravam esse prazer na sua relação mais pessoal e íntima. E eu acho muito interessante tu dizeres que o sexo é aquilo que nós sentimos para nós, que é um prazer erótico, porque estavas a dar o exemplo do homem que se esfrega no autocarro. Para ele aquilo é sexo, para ti aquilo não é sexo.
há diferença, outras pessoas exato, é um crime. Há a diferença do consentimento, que é, claro, se não há consentimento, para ti vai ser muito difícil aquilo alguma vez ser sexo. Se houvesse consentimento, se calhar aquilo para ti passava a ser sexo, apesar de ter a mesma situação. Sim, ou seja, é algo em que, então vamos lá reformular, em vez de pormos o prazer, porque depois também é tramado, há muita gente que não tem prazer e faz sexo. Pois, há muita gente que tem prazer com coisas super estranhas. Não são super estranhas. Não é super estranhas no sentido de serem surpreendentes. Ok, ou então estatisticamente residuais. Exatamente. Pronto, estatisticamente residuais. Exato. Que é porque não são estranhas. Então, mas como é que tu defines estranho? É porque é uma coisa fora do comum. Estranho e normal são duas coisas que não existem. Não, mas nós podemos ter a nossa definição do que é normal e o que é estranho. Não estamos a falar da normatividade da sociedade, estamos a falar de vivências individuais. Sim. Uma coisa que pode ser estranha para mim pode não ser estranha para ti. Portanto, não é necessariamente uma... Estranho é aquilo que eu não consigo definir. Que, para mim é isso. Estranho é alguma coisa que eu não consigo... Que eu tenha... o estranho para mim é mais o estranhamento. Que eu não consiga perceber, que eu não consiga... Então estamos de acordo. Perceber, mas não é esse perceber empático, é o perceber em termos lógicos e estruturais. Mas é isso que eu estava a dizer. Há coisas que são mais difíceis de perceber porque exatamente vão contra muitas ideias que nós já temos. Não interessa quais são, mas quando tu encontras qualquer coisa que não está enquadrado num determinado contexto, aquilo é um objeto estranho, é um ser estranho, é uma coisa estranha que tu não sabes definir, apesar de tu ser sei lá, uma coisa que é identificada. Eu, por exemplo, acho o gelado de pistache uma coisa estranhíssima. Por exemplo, estás a ver? Isso é estranho. Como é que é possível existir tal coisa como um gelado de pistache? Mas não querias saber os sabores dos gelados todos? Não ficaste, sim, mas isso é estranho. Então, mas tens de aceitar, querida. Não, eu compro. Ai, o querida. Pronto, desculpa. O querida vai ser banido a partir de agora. Favor. Já estamos combinados. Estamos combinados. Então, mas o que eu estava a dizer é que é curioso esse entendimendo de que a sexualidade não é uma coisa que se possa definir por si própria, que é uma coisa que nós vamos definindo à medida que vamos tendo as nossas experiências, e isto também já me aconteceu. Eu já falei com muitas pessoas, ou com várias pessoas, que tiveram uma experiência sexual, uma experiência erótica, vamos dizer assim, é melhor. Tiveram uma experiência erótica com uma coisa que elas nunca na vida pensariam que pudesse dar-lhes prazer erótico. Tive por exemplo, um dos exemplos que eu observei foi uma mulher que odiava os seus pés, nunca na vida lhe tinha deixado ninguém tocar nos seus pés, e uma vez podolastra pediu-lhe para lhe tocar nos pés e ela teve um prazer como nunca imaginaria ter tido. Os pés têm muito potencial. Pronto. E então isso para mim é muito interessante, porque quando nós falamos do que é quando nós teorizamos sobre o que é o sexo, vai um bocadinho de encontro a essa ideia de há questões que nos influenciam e que nos estimulam e que nós não estamos propriamente à espera e que não estão propriamente dentro da normatividade do coito e da... É isso, que o coito é uma ideia muito reduzida, não exclui só pessoas, é que não é uma questão de excluir só orientações, exclui corpos em geral. Sim, e exclui muita coisa. Por exemplo, eu já trabalhei em casais, em equipas multidisciplinares, e trabalho regularmente em equipas multidisciplinares com casais em que uma das pessoas tem vaginismo. Essas pessoas têm uma vida sexual, alguns desses casais têm uma vida sexual pleníssima e estão preocupados em resolver a questão do vaginismo, por exemplo, por uma questão da dor na penetração, por uma questão de motivos reprodutivos. Pois. Porque de resto estão-se a divertir imenso. Tipo, houve assim uma grande aprendizagem. Eu tive com um casal, eles divertiam-se imenso, tinham uma vida sexual super saudável e não havia penetração. E tu, Alvin, tens uma vida sexual super saudável? Eu tenho uma vida sexual muito saudável, sim. Muito? Então, fala-nos sobre isso. Sobre a minha vida sexual. Olá. Claro. Olha, antes de tudo, dizer que ouvi algumas partes da vossa conversa. Sim. Por exemplo, também gosto muito da palavra maroto. Maroto, pois. E há palavras que são quase proibidas na forma como nós falamos
sei lá, naqueles momentos antes de começarmos a ter sexo com alguém, não é? Há todo aquele... E essa palavra é cuecas. As pessoas não gostam de dizer a palavra cuecas. Pois não. As pessoas tentam arranjar todas as palavras. Mas não há muitas opções também, na verdade. Mas o que é que tu dizes em vez de cuecas? É muito difícil. Não consigo. Eu acho que tem que Deixa-me tirar-te isso. Exato. Aí, deixa-me tirar-te isso. Não. Mas as pessoas têm medo de dizer as palavras cuecas. Eu não sei o que é que é de fazer. Porque as cuecas fazem parte de. Não há outra forma. Ou tirar a tua roupa interior. Não é bom. Não é bom. Tirar a tua roupa interior. Não é bom. Ela despejar tudo o que tem cá dentro. Cuecas, não há outra forma de dizer. Eu acho que devemos. Eu acho que devia haver um acordo. Dizer, deixa-me tirar-te a lingerie. Pois. Há uma história mas se for que eu um adoro. Cuecão de algodão não resulta muito bem. Há uma história que eu adoro, que é da Raquel, a realizadora, e ela conta uma história quando ela era miúda, que ela foi para a escola, e quando chegou à escola abeirou-se assim de um miúdo e disse assim: sabes uma coisa? E o miúdo disse: não. E ela disse: é um segredo. E o miúdo disse: então diz lá. E ela disse: estou sem cuecas. E depois diz ela que começou a correr pelo recreio todo a gritar: estou sem cuecas. Portanto, eu acho que tem que haver. É o filme do Fellini. Tem que haver um movimento para que as pessoas percam este estigma em relação ao termo cuecas. Mas é engraçado porque dizer, por exemplo, uma coisa destas já não custa tanto. Dizer à outra pessoa: estou sem cuecas. E já não é tão chocante, bocado quanto infantil. dizer deixa-me tirar. O problema é que cuecas. O problema é que o termo cuecas é muito utilizado durante a nossa infância. Então, olha as tuas cuecas, não é? Estou sem roupa interior. O problema não é o Capitão Cuecas. Exato. Existe o Capitão Cuecas, que é um herói é muito divertido. Não, é muito divertido. Mas a questão é que não existe opção. Eu acho que ia haver um referendo para haver mais opções. Os millennials devem dizer assim uma coisa tipo saca-me as panties. Pois é, mas lá os está. millennials agora estão nessa de usar os estrangeirismos, não é? Exato, só que o estrangeirismo sabe sempre, não é? Arranca-me as panties com os dentes. Pois, mas isso fica muito no ar, não é? Vou-te arrancar isso com os dentes, pode ser uma orelha. Outro dia estava. Isto não tem nada a ver com isto. Mas estava a tentar perceber o que é que os millennials agora dizem em vez de interjeições como caramba, ou diacho, ou porra. Eles não dizem isto, como é óbvio. Não há. Então o que é que dizem? Devem dizer um what the fuck, não é? É isso. WTF, lolada. WTF. É isso que dizem? Eu acho que é isso. Lolada também já não se diz. Não se diz? Não, acho que lolada já não se diz. A cena dos millennials é que as coisas duram 2 meses só. Olha que eu sou uma late millennial. Só para avisar. Late millennial ou primeiras, não sei, é como eles chamam quem nasceu. Eu considero-me uma pessoa dos anos 80. Agora, eu também. Eu tenho amigos meus que têm 20 anos e são dos anos 50. Também é verdade, também acontece. É verdade, não é? Mas estamos a falar de palavras que muitas vezes, de tanto serem usadas, gastam-se, não é? Sim. Eu acho que devia haver um cemitério de palavras onde estava a palavra bué, onde estava a palavra curtir. Era uma palavra que eu gostava muito. Passarinha também. Passarinha também estava lá. Passarinha, põe lá, deixa lá. Já ninguém. Imagina, repara, alguém dizer: quero ver a tua passarinha. Ai, e agora lembrei-me de uma pior. Isto acho que foi das histórias que mais me chocou. Sim. Com os meus 20 anos, que uma minha amiga me contou, que foi com um amigo que ela conheceu, virou-se para ela e disse: faz-me um bobó. Pois. Epá! Bobó está no cemitério das palavras. Não está, não. Está no cemitério das palavras. Não está, não, porque usa-se nos restaurantes. Como assim? Bobó de camarão. Bobó de camarão. Sim, é verdade. Tá bem, portanto, não pode estar no cemitério. É curioso, eu queria colocar aqui um tema à conversa. Coloca com jeitinho. Eu vou colocar com. Acho que é para discussão. É para discussão. Sim. Podes colocar. Todos nós gostamos de humor. Podem inserir, como dizem as pessoas. Eu acho que todos nós gostamos de humor. Todos nós o praticamos, adoramos rir. Aliás, o humor eu acho que é talvez a forma mais hábil de sedução. Eu também acho. Não é? A pessoa gosta de estar rir-se com a pessoa e é mais fácil. Por acaso eu acho que nunca vi ninguém tentar usar o drama.
Já usaram o drama para seduzir alguém? Sim, É, sim, pá, sim. sim, A tática do então. Calimero, não é? Se Que não- tudo corre mal. Se não vens e- comigo para a cama, eu mato-me e não sei o quê. E resulta. Fogo, tremendamente. Bem, mas resulta, Quer dizer, tu mudaste, resultar, resulta. não sei, Não, espero ok. que não. Sim, há a tática do Calimero, Fazeste não é? o O gajo. coitadinho. Sim, coitadinho. Ok, Sim, ok. sim. Era só Ou para saber. coitadinha. Não sei se muitas Ou vezes até coitadinha. não resulta mais essa do coitadinho. É, não vou Mas, nessa, não mas vou não, nessa. Não é é a minha questão de tática. resultar, é questão do cansa pela insistência. E tipo, Bom, certo- quem vai para a cama por estar cansado é porque. Bem-vindo à Bem, é- patriarquia. É terrível. Mas sim, É terrível. Bem, o que eu queria O propor humor. aqui a discussão é o humor. Sim. Que é. Toda a gente gosta, mas no ato sexual, se tu te começas a rir, a probabilidade de inquinares o ato em si é enorme. eu acho que tem a ver Isto com é- timings. Se tu começas a rir no timing errado, Exato, tem a aquilo ver com estraga. isso. Mas se no fim estiveram super contentes por aquilo que fizeram, acho que. Ou no meio. Bom, sim. Sim, Mas acho que tem a ver super com timing. contente. E também há a questão do pré-aviso. Atenção, porque há algumas Pré-aviso, pessoas... mas digo, Sim, pré-aviso para porque quem é sexo algumas anal. pessoas não... Pré-aviso. Pré-aviso em tudo. Sim. Não, mas há algumas pessoas que já sabem que quando têm um orgasmo riem-se. Uhum. Isto é uma coisa comum. Há várias quê? pessoas... Há vir e Sim, rir, sim, há sim, vir e sim. rir. Era Não é já bem dizia rir, eu ditado. sei o que é que tu estás a Há dizer. pessoas que se choram, outras pessoas começam a gargalhadas. Não é bem gargalhar. Isso é tipo- bom, Não, isso é um não, timing bom. gargalhadas, Sim, eu percebo gargalhadas isso. mesmo, Isso é um timing rirem-se bom. e gargalhadas. Não, mas às vezes convém avisar, olha, tipo, se eu me começar a rir, Sim. é porque me vim e está tudo bem. Mas isso é um timing Mas bom. é O um- timing é- mau seria mas- tirar mas- estas cuecas e de Mas repente alguém se ri. esse riso que ela está a dizer é um Ah, riso que se vê que tem ali prazer. Pera, porque há uma kink muito específica Sim. que excita uma série de pessoas, Uhum. que é a pessoa tirar as cuecas ou tirar a roupa e a outra rir-se. Pois, só que isso há muito. Há quem quis para tudo. Isso nunca iríamos Sim, chegar a nenhum- mas existem pessoas para quem isso é um ponto de gozo. Boa. Outro dia aconteceu-me esta, que foi no meio do ato sexual. Epá, estávamos ali naquele envolvimento e houve aquela coisa de se calhar vai haver aqui sexo anal. Há um bocado falamos. Se calhar. Sim. E a pessoa, quando íamos começar, a pessoa disse: Então, Cristianinho. Então é E porque eu já se não conseguia calhar. fazer nada, já não Então é conseguia. porque se calhar já não era para haver sexo, não. Olha, kudos para essa pessoa. Desculpa. Então, Cristianinho. Oh, meu Deus. Sim, onde é que vais mandadinho? Acho-me a sério. Parabéns Já a viste essa isto? pessoa. Toda vez. Dá-lhe um a high questão- five A questão por é, mim. que Não, sempre tinhas de a lhe rir, dar um eu já não contrato. eu já não consegui fazer mais nada. Por que não? Pá, ri-me e disse assim: Olha, foi ótimo. Foi uma das melhores piadas que eu vi, mas eu já não consigo fazer mais nada. É que foi. Demorou tempo depois eu recuperar. Pá, eu por Está o humor eu por em acaso si. rio-me imenso. Sim. Não, mas podes- Podes-te rir, mas Mas- para o homem Espera, é mas muito estamos mais a falar de coisas complicado. diferentes. Porque tu Não, estavas não, a falar... rir com. Sim, exatamente. Não é Estávamos a rir falar de- de rir. E outra coisa Sim, é rir com. é e ter estávamos a sentido de rir. humor durante Claro, o ato. sim, Ter sentido sim. de humor, claro que sim. Mas, Então, mas eu concordo com a portanto, tua. há umas cuecas com como a uma tua tama de tese. É elefante o e timing. essas coisas. Acho que é o timing, sim. Sim, o timing é muito Pá, importante. podes-te Na rir no vida final, toda. pá, não sei, quando estás ali naquele momento de grande excitação, se mandas uma piada, Sim. eu acho que podes cortar aquilo. Às vezes é fixe, que é para a coisa acalmar um bocadinho e dar-se a volta ao texto. Pois. Tipo, mandar uma brincadeirazinha em vez de dizer, olha, Sabes- está assim muito na mesma. Sabes uma Em coisa? vez de ser um comentário Vou-vos sarcástico. contar mandar uma experiência que eu tive e que... É que- sim, esta sim. Foi uma experiência que eu tive e que... não, isto para falar um bocadinho sobre a questão do humor e da maneira como tu fazes alguém rir é quase como fazer alguém vir. Não é igual. Mas tenham paciência, mas ouçam só o que eu tenho para dizer. Então, Quero ouvir. o que eu acho é que quando tu fazes alguém rir, Hum. tu estás a tocar num ponto de como é que eu ia dizer? Vulnerabilidade intelectual que as pessoas têm, que é o riso não é intelectualizado, ou seja, tu estás a tocar num ponto íntimo da pessoa. Ok? E esse ponto íntimo é quase tão profundo como um outro sentimento qualquer, mais forte, que te faz reagir de uma maneira que tu não consegues racionalizar antes de reagires. E o riso faz isso, provoca essa simpatia com a outra pessoa. Mas Não lá acham? está, é a diferença. Por isso é que eu acho que se deve rir, que é na boa as pessoas rirem-se no sexo, porque é a diferença entre rir-se com e Exatamente. rir-se de. Exatamente. Sim. Porque o E esses fazer risos são- o notam-se- rir-se nota-se a com- diferença. Sim, repara, ninguém está aqui a defender que o. Até porque acho que
eu acho que não pode haver nada mais triste do que alguém que vai fazer sexo sem ser de uma forma, como direi? Positiva. Sim, positiva e ser assim uma cena fixe. Exato, é Acho isso. que nunca fiz sexo assim, tipo, triste. Dizer, então vamos fazer sexo. Não, pelo Tá visto, bem, há muita vamos gente que fazer vai para a cama super Chateada? chateada. E, Exaustos, chateados, olha, as Não, hate fucks, por favor, exemplo. vamos fazer Não, sexo. as hate fucks, por exemplo, então. Como é que é aquele esse pessoal, hate fucks? aquele pessoal que teve uma Isso é para- discussão Yeah. e usa o sexo como uma forma de libertar Isto não é bem hate tensão. fuck. Isso é mais de um libertar reconciliação tensão. fuck. Por acaso não. Não, é mas que diferente. Reconciliação mas que fuck, estás, isso, não, yeah. não, mas que A estás hate na fuck é onda quando tu estás, assim. Estás chateado e depois vais Sim. para a cama com a pessoa. Sim, há pessoas que utilizam. Pá, e Não, também chateado, mas gostas da pessoa. Podes estar, mas sentimentalmente estás unido à pessoa. E vais na mesma, que estou amoado. Não é? Estou amoado, mas tudo bem, ok. sexo de birra. Exato. Sexo de birra. Isso acontece. Isso acontece. Mas, por Sim. exemplo, há pessoas que têm aquela visão super compenetrada ou super romântica e que não abrem espaço para uma descontração. Agora, E tudo bem. Deixa-me fazer uma pequena provocação. Tu achas que as pessoas que vão para a cama, ou melhor, que fazem esse sexo mais por obrigação e por... Ai, por obrigação não, é compenetrado. Foi isso que sim, eu não é disse. isso, mas não achas que há uma maior aceitação por parte das mulheres desse tipo de sexo? Ou seja, desse sexo por pena e por já estarem cansadas, já estarem pronto para Sim. lá despachar isto? Sim, isso é um problema. Porque na condição masculina tu tens de ter ereção, e para teres ereção tu tens de ter algum tipo de estímulo, de desejo O homem que te faça está mais ter essa pressionado, ereção. não é? O homem pode Se vais falhar por no ato obrigação, mais facilmente. Não, vais para atenção, pois obrigação, a não- única é mais diferença aqui é que é visualmente perceptível de forma clara ou não. Sim, Porque existe exatamente qualquer genital tem. a frigidez, não é? É disso que estás a falar. Não tem a frigidez, tem exatamente a mesma vasodilatação, tem as coisas. Aí nós não somos assim tão. Os genitais diferentes não são assim tão diferentes quanto as pessoas os põem. Agora há aqui uma diferença cultural tremenda. E há uns tempos saiu um artigo muito bom. Eu não me lembro bem em que jornal foi, mas encontra-se aí pela internet e quando lançarmos isto a gente põe de lado o link para as pessoas lerem. Isto vai ser lançado? Sim. Sim. Em princípio, sim. Porque estavas-te a descozer a achar que isto não ia sair do privado. Exato. Aqui íamos ficar aqui os três a falar e era... Exato. Era só para os três. Ele fala da vida sexual em todo lado. Também é uma galdeira. E já agora, só para esclarecer, a diferença entre homens e mulheres não era propriamente homens e mulheres, é pessoas com Genipo, vulva. pênis Com e vulva, que muito bem, sim, senhor. lindo! Vulva, alguém diz Sim. vulva? Sim, Diz. pessoas com vulva, pessoas com pênis, pênis. exatamente. Ok, não, pensa que durante o ato dizer assim, olha lá, se eu introduzisse uma pênis na tua vulva. Não, mas podes dizer, deixa-me lamber-te a vulva. Sim. E eu tenho Podes dizer um várias fetiche. coisas. Pode haver aí humor e isso pode condicionar. Eu tenho um fetiche em estar com uma mulher que trabalha numa caixa de supermercado para ela dizer pode inserir. Tenho esse fetiche. Vocês terão aqui outra coisa Sim. em relação ao Não, que, não, o que é mas que é espera aí. sexo e o que é que não é sexo. Não é? Deixem-me só terminar isto, que é o que era mau sexo, e aí a coisa foi genderizada e trabalhou-se com homens e mulheres cisgéneros, e assim buscar dados de homens e mulheres cisgénero. E aquilo que era mau sexo, por exemplo, para o homem era ter uma parceira aborrecida, era ter falta de performance. Aquilo que era mau sexo para mulheres cisgéneras era dor. Pois. Ou seja, esta história do fazer por favor, fazer por obrigação, fazer pelo outro, fazer sem querer, temos que repensar se isto é realmente sexo. Pois. Porque, quer dizer, até 86 não havia coisas consagradas como violação no casamento. Yeah. Só em 86 é que deixou de haver. Portanto, quer queiramos, quer não, ainda há muito predicado cultural que se estás numa relação faz parte das tuas obrigações prover satisfação sexual ao teu parceiro. Não é tu teres satisfação sexual. Yeah. Pá, Pois, isso... por isso é que eu, mesmo com as pessoas com quem eu falo, eu ligo muito o sexo ao prazer. Sem prazer, o sexo, pode haver sexo, não é? Pode haver o ato de penetração, pode haver o ato de, sei lá, qualquer coisa, mas sem prazer não há... Sem prazer é muito triste. É tal coisa, sem o erotismo, sem a parte... como é que eu ia dizer? Inconsciente do prazer, acho que não há assim... Tu, a da grande altura, margem de disseste manobra. aqui quando não é
quando não é explícito, já não tem piada. Isto é, tu dizes que não Ela gostas é muito de coisas bruta a muito falar. explícitas. Ela é muito bruta a Não, falar. foste tu, Simas. Sim, eu estava a dizer em relação a ela dizer que gosta das coisas explícitas. Por exemplo, as coisas explícitas podem ser igualmente excitantes. Eu acho, sem dúvida, mas isto é uma questão de gosto já. eu acho que as mulheres tendencialmente preferem o erotismo e os homens preferem tendencialmente a pornografia. Aí já é questionável. Pois, Já podemos até debater. porque depois temos que diferenciar qual é que é o impacto cultural e qual é que é em termos de dados fisiológicos. Num estudo feito lá em cima em Aveiro, no Sex Lab, os estudos não indicavam isso, indicavam que em termos de medidas de respostas fisiológicas, as mulheres dos estudos tinham respostas muito mais altas a qualquer coisa em que aparecesse sexo explícito. Mesmo Fosse homens com Eles homens, fingem mulheres de com uma mulheres. maneira, não é? Não é Fingem. Claro, isso é o Sabes- que Santo Agostinho faz de nós. Mas sabes que não é o fingimento. Eu acho que tem a ver com, e por aquilo que eu já pude ler e observar, tem a ver com uma resposta cognitiva que é muito mais complexa em termos de ligações do reflexo daquilo que se vê com aquilo que se sente e com aquilo que já se sentiu e com todas as coisas que podem remeter para coisas que nos dão prazer ou nos provocam menos prazer, e essas ligações são muito mais ativas nos cérebros das mulheres do que no cérebro dos homens. Que também tem a ver com predicados culturais de Claro. séculos. Sim. Olha, mas não me lixem que esta história de massajar os pés é sexo? Não é sexo. Epá, Não é. Não Então, é. Não é. Depende, Então- para ti não é. Levar nos tautaus é sexo? Pá, não é. Não é. Então agora vamos dizer, o para que é começar, que é sexo violência. para... Violência. O que é sexo para o Alvin? Exato. Então vá. Sexo é uma outra coisa, é dois corpos estarem nus. Tem que estar E- nus, Eu acho que sim. completamente. Acho que sim. Se tiveres de meinhas, não conta. Pode. Se Meias ainda tiver pode muito usar de mau frio. gosto, não é? Mesmo no inverno, estar de Opa, meias não é uma cena fixe. Não, pá. Olha, mas melhora muito, melhora a temperatura do corpo. Olha, uma vez ensinaram-me uma coisa que eu nunca mais esqueci. Nunca mais esqueci na vida. Não sei quem é que me ensinou isto. Assim, nunca mais esqueci isto. Que é, independentemente do teu relacionamento, tu nunca deves receber o teu parceiro tipo de pijama. Mas nunca deves fazer Nem isso. se for um anos e fofinho. Não é fixe. Estou tramado aos meus relacionamentos. olha, Vão eu todos já para vi, água eu já abaixo. vi A sério? espécimes humanos muito E é bem engraçado vestidos que eu de nunca mais pijama. esqueci isso. E é verdade. Se recebo alguém em casa, até posso dizer que não, vou tomar banho, vou pôr. Tipo, estou fixe que recebo a pessoa. Não, depois até posso. Repara, até posso receber assim com um pijaminha, assim, bem lavadinho, bem cheiroso. Acho que pode haver esse cuidado. É arriscado, ainda assim receber Sabes- pijama. Mas sim, eu acho que é sempre fixe. Sabes que há uma categoria no Pornhub chamada Pajamas. A sério, verdade. Sério. Olha, por exemplo, em Para relação todas as, E para agora, todas as com, e ideias. agora com os uma onesies há contra-ideia. a cena que aquilo cruza-se imenso com a história dos furries. Exato. Os onesies é Exatamente. furry barato. Exato. Mas sabem que, É o- olha, em relação, é o em furry relação- não, furry não em caracterizado. saldos. É furry em Em relação saldos. à Porque depois pornografia, há onesies já com os unicórnios e com não sei o quê, Sim, e os sim. dragões Já e tem- não sei o quê. Deixa-me só dizer isto. Eu, em relação à pornografia, tal como todos os homens, acho que já consumi quase toda a pornografia que existia. Eu também, eu acho que internet. todas as pessoas do mundo nuas. Sim, já acho que sim. está toda a gente. Mas já. coisas se verificaram na minha vida muito curiosas, que é, eu já não tenho grande pachorra para ver pornografia com atrizes porno. Vejo muito menos pornografia Vejo. e quando a vejo, ela tem que me parecer mais humana. Tipo aquela humana. típica atriz São todos porno humanos, Alvin, não sei com o que eles aqueles robôs. grandes seios e com aquele rabo todo. Pá, aquilo já não me excita E com nada. com as unhas e com o cabelo loiro. E com... Eu Mas quero- isso é a estética Quero dos mulheres anos de Dove. 90. É isso que eu quero, mulheres de Dove. Boa, Alvin. A questão aqui é que. A questão aqui é que. Sabes que, pronto, a pornografia foi completamente destruída pela internet, não é? Porque Foi? antes havia tempo a fazer os filmes, havia investimento, havia Havia um histórias. interesse. Exato, havia um interesse em criar um contexto para as cenas de sexo acontecerem. Ok? Pronto, quando apareceu a internet deixou de haver esse tempo e essa Já não há vontade. história. Já não há história, aquilo acontece num quarto de hora, portanto os clipes num quarto de hora, porque é para o que é, então um quarto de hora serve. E o que aconteceu foi, tu deixaste de ter atrizes porno. Passaste a ter porn stars. Primeiro o porn e depois é que é a estrela. E então, tu tens pessoas que são reais,
Não, estavas a dizer que as mulheres reais, elas são reais. Tens pessoas que são reais, só que o que elas estão ali a fazer é, num quarto de hora, dar-te a entender que aquela situação de sexo que está a acontecer, não há história nenhuma à volta, aquela situação de sexo tem que ser o mais pujante possível. Nem necessariamente credível, porque elas estão numa situação em que, por si só, já é a situação que é. E tu só te interessa, ou melhor, a maior parte das pessoas vai à procura de coisas que lhes interessam, que é se ela é loura, se ela tem mamas grandes, se ela tem mamas pequenas, se ela é se ele é de lado, jeitoso, se ele tem um ar de canastrão. Há um pequeno contextozinho em que aquelas cenas são feitas. E não há, portanto, tu não estás propriamente à procura de entrares numa história, não é? De uma ficção mais ou menos realista. Não estás à procura disso, estás à procura de um alívio imediato, que é basicamente o que também aconteceu na comida. As pessoas cada vez mais procuram o fast food. E ao mesmo tempo, cada vez mais tens nichos onde as pessoas procuram uma coisa que lhes permita dedicarem-se longamente ao prazer. E a mesma coisa acontece na pornografia também. Exatamente. Eu sou contra isso. Sou contra isso, não. Eu não aprecio muito isso. Nunca tinha ouvido essa explicação. Essa explicação tem todo sentido. Pronto. Sim, é verdade. Havia dentro de uma história que era a história que nós passávamos à frente. Exatamente. E aí foi quando o vídeo também entrou na pornografia que permitiu passar à frente. Exatamente. Mas há coisas muito boas, que de facto o sexo tem muito a ver com a nossa mente, não é? E mesmo que nós saibamos que tudo aquilo não passa de um embuste, há categorias como Just for the Money, que são muito populares na internet e na pornografia para os homens. A ideia de que, coitada, ela nunca iria fazer aquilo e só foi pelo dinheiro que ela necessitava. Claro. Aquilo é uma atriz porno como as outras, tipo, que está a fazer a cena, mas que está a tentar exercitar essa fantasia, né? pro-amateur, que é tipo a fingir que são miúdas apanhadas na rua e não sei o quê, e depois são Exato, isso é muito popular. Ou aquelas cenas altamente eticamente perversas que surgiram agora, por exemplo, junto com a crise dos refugiados, que surgiu uma categoria no Pornhub de refugees, que é eticamente nojento aquilo e que está a ser produzida massivamente na Alemanha. Refugees coisa nenhuma. Não. São atrizes porno a passarem-se por refugees e em que há uma situação de humilhação profunda por parte de gajos. É assim uma cena mega fascista nazi. Uma das coisas que está subentendida ou embutida na pornografia é exatamente ser antiético. Porque há muitas coisas que tu vais procurar exatamente porque não são éticas, então as pessoas ficcionam na pornografia. É aquela regra do... Como é que é? A regra 37 ou a regra não sei o quê. Para todos os temas há uma versão porno disso. Mas eu ia partilhar contigo o momento em que eu percebi que a cena do procurar a pornografia por ver o coito não me estimulava. Então, há um realizador francês que é o Marc Dorcel, que já vem dos anos 70 e que ele fazia que é assim maroto. Filmes. É muito maroto. E ele fazia esses filmes, lá está, com história, Pronto, os atores não eram espetaculares, como nenhum dos atores que fez pornografia foi, mas é ao menos... O Ron Jeremy. Sim, esse conseguiu enganar bem. Mas a história era exatamente sobre aquela história clássica da princesa que é parecida com a camponesa e depois trocam de lugar e não sei o quê. Pronto. E então, numa das cenas em que há uma orgia na sala de jantar, das pessoas com dinheiro... por sim, os cenários são sempre de pessoas com Exato, dinheiro. Exato, aquilo é tudo em palácios. Eu gosto da pornografia francesa. É isso? Explora muito isso. É tudo. E então, nessa cena estão 5 ou 6 pessoas a ter sexo em cima da mesa e há outras 10 a ver assim encostadas à parede. E aquela personagem feminina que não é a principal, mas era uma das que era mais púdica, ok? Que está a ver, que está encostada à parede, de repente a mão dela desliza-se muito devagarinho para as calças do homem que está ao lado dela e ela toca na pila dele que já está de fora. E esse momento foi o momento que mais me excitou ao longo de toda a minha adolescência. Foi esses 2 segundos. Que é assim uma coisa marotolas, não é? Muito marota, porque ela foi marota nesse momento. Ela foi marota, percebes? Ela não tinha... não era óbvio que ela fosse fazer isso e por ter feito isso, por ter sido marota, excitou-me.
Pronto, e foi uma das Olha, primeiras marcos. e tu tens alguma, então, se vamos a categorias, tens alguma categoria Que eu ou gosto. estás preparado para declarar qual é que é a tua go-to categoria? Não tenho assim uma categoria específica. Tenho o fetiche que todos os homens têm, que é 2 mulheres ao mesmo tempo, coisa que já realizei mais de uma vez. E isso é bom porque, de certa forma, é uma etapa que eu já ultrapassei. Vês, o Alvin é daqueles que gosta das coisas explícitas. Pois. Não, Está visto. Está eu visto. gosto. Está visto, Eu gosto. não Eu é não das tenho- eu não- marotas. Sim, embora repara, é politicamente incorreto tu dizeres isso. Eu gosto de coisas explícitas. Os homens tendencialmente gostam mais. As mulheres são mais dedicadas ao erotismo, exceto o Simas, que também é um tanto é um bocado gaja, É um não é? bocado gaja, E gosta mais do erotismo. Os homens são muito mais. É cena visual, não é? Eu, o erotismo a mim, tipo, não há pachorra. Não. Pois, acho que é o estilo de cada um. Yeah. Para lá dos géneros, se calhar. Sim. Sabes, uma das coisas que eu descobri quando fui pesquisar, quando saiu as Sombras de Grey, e fui pesquisar porque é que ele tinha tido tanto sucesso, como é que ele tinha tido tanto impacto junto das mulheres, principalmente. Foi porque há uma grande presença feminina em fóruns eróticos. Em que elas vão ler Como é que se chamam os fanfiction de Sim. fantasia, Ou seja, de erótica? é ler histórias, nem sequer tem imagens. Então, quem escreveu As Sombras de Grey era uma fã do Crepúsculo, da série Crepúsculo, que escreveu Dos uma vampiros. versão erótica da série Crepúsculo e que foi tão elogiada que lhe disseram porque é que não fazes que tu uma engraçado. história, e ela escreveu a história do Eu não Sombras de sabia Grey. dessa história. E, É que, boa, gosto. e que, assim como na história do Crepúsculo, a personagem principal é um canastrão. A sério. Isso é muito bom. Pronto, Desconhecia. Olha, aprendi imenso. Podes começar tudo. Olha, eu andei aqui, na verdade, eu esqueci-me que tínhamos que preparar esta parte. Certo, não faz mal. Mas lembrei-me de uma coisa que seria interessante falar, que não está tão ligada a datas, porque Sim. para não pormos isto assim tão localizado no tempo, que foi a HBO introduzir intimacy coaches nas cenas de sexo. Olha, vamos contratar, boa. a partir do The Deuce. Ou seja, A partir do The Deuce? Do The Deuce, Que é o The sim, da Deuce? série The Deuce. Não sei que não conheço essa série. É do quê? É uma série sobre trabalho sexual e porno. Boa. É muita gira. Ok, vou ver. É sobre uma pornstar que é a Lori. Uhum. E então, como há coaches para tantas cenas e para não é, quando são, por exemplo, cenas com mais ação física, tens lá sempre apoio, decidiram introduzir também para a segurança e o conforto das atrizes e dos atores. E começou numa série que era principalmente gerida, produzida e trabalhada por mulheres, tendo sempre em conta esta questão do consentimento e que o consentimento é dado num ambiente mais seguro. Boa. E acho que isto é um bom, pareceu-me, não é? É Hollywood, portanto não há grande coisa a que podamos aspirar, mas não é revolução, mas parece-me um passo interessante. Mas é evolução. É uma evolução. Boa. É uma coisa muito rápida. Aliás, não é uma coisa muito simples, mas a notícia não tem assim. Para dar notícia, eu tinha que ler isto tudo e não é possível. Mas encontrei um artigo que fala sobre os últimos estudos que foram feitos aos jovens, aos millennials e a pessoas até um bocadinho mais novas. O que é que dizia? Sobre a sua... Os millennials pinam menos. Pois, exatamente. Foi isso que se concluiu, que as Usar a pessoas estão palavra cada pinar. vez a ter menos sexo. Pois estão. Porque
exatamente porque há muita... Porque estão muito perdidas nestas coisas, nestes das novas estímulos tecnologias, todos. claro. Não é só nas tecnologias, é a facilidade de acesso a determinadas coisas, sejam elas a possibilidade de ir a sítios, ou a possibilidade de ter coisas, ou a possibilidade de falar com mais pessoas, ou a possibilidade... O mundo das possibilidades é agora tão amplo que as pessoas andam um bocado perdidas. É aquela cena de Ou realmente... que escolhem outras possibilidades. Sim. Não é essa a indicação. Acho que já nos aconteceu a todos. Querem, mas não conseguem. Já nos aconteceu a todos. A mim já me aconteceu, que é, imagina, tu tens a possibilidade de ires ter com uma pessoa que conheces e que gostas de estar. Lá está, não tens nenhum relacionamento com a pessoa, mas ok, pode ser uma fuck friend, por exemplo. É um relacionamento. Fuck friend. Pode ser. Tens a possibilidade de ires ter com uma pessoa nova que nunca viste. E que pode ser tudo. Pode não ter... O allure da novidade que vale Não. E tu muitas vezes optas por ir pela novidade, não é incrível? Tipo, chegas lá, tipo, não, estás a ver, tipo, que escolha péssima que fiz. Já não é? dizia o Barney, new is always better. Mas nem sempre. Nem sempre. Temos a dizer, e mais uma vez, Nem sempre. Deixa-me contradizer. Nem sempre. Deixa-me ir E contra a atenção, cultura. às vezes um bolo, como dizem os nossos Estás tu com a amigos comida. assexuais. Eu tenho problemas. Na verdade, não é um problema, é uma qualidade, mas pronto. Aí iremos em breve. Mas, como dizem, um dos slogans da comunidade assexual é Cake is better than sex. Bolo é melhor do que sexo. Ou seja, também faz parte desta deshierarquização que finalmente há do sexo como atividade central na nossa vida. E eu acho que é outra questão que é a sobresexualização de tudo aquilo que nos toca culturalmente e socialmente, ou seja, a necessidade de que tudo seja sexy, que tudo seja atraente, que tudo seja excitante, acaba por criar uma pressão mais, como é que eu ia dizer, mais intensa sobre aquilo que nós realmente desejamos, o que é realmente importante para nós. É uma coisa que nos faz sentir mais ou menos bem a longo prazo, ou uma coisa que nos faz sentir super bem em curto prazo, ou lá está, ou é a novidade que é excitante, apesar de a novidade poder ter aquele risco, estavas a dizer, de achar isso não ter química, não é? Tipo, parece fixe, mas na verdade não é. E depois todos esses impactos e estas causas e efeitos acabam por criar muita insegurança, que foi aquilo que se analisou, que há muita insegurança da própria parte das pessoas que estão à procura de alguma coisa, que acham que não têm o estatuto, ou o corpo, ou a mente, porque depois também este debate sobre as relações abertas e já está muito... ou melhor, há muita informação que é dispersa e que estas pessoas que agora estão a viver com as novas tecnologias estão constantemente a receber e que não conseguem definir qual é que é, sim, não conseguem digerir e definir o seu percurso. Então, como estão perdidas, muitas delas escolhem deixar, por exemplo, as relações sexuais para mais tarde e viver naquele mundo do algodão doce e dos bolos e não sei o quê, porque é mais giro e não há riscos e não há, percebes? Não há risco de teres como é que se diz? Uma ligação mais profunda com as coisas, digamos assim. Sim, mas também temos que salvaguardar isso, que pela primeira vez nos últimos anos começa-se a destruir o estigma de se ser assexual, por exemplo. Sim. Portanto, há pessoas que já sentem a liberdade de o poder ser abertamente, tranquilamente e construírem outro tipo de relações. E, ao mesmo tempo, eu cruzava isso. Há uns tempos tem um artigo muito interessante sobre os hipsters, que eu acho que muitas vezes se cruzam essas duas gerações. Portanto, os millennials mais velhos e os hipsters estão assim um bocado cruzados, que era como as relações, como há aqui uma grande parte desta cultura hipster que está a reproduzir paradigmas de género e de relações dos anos 50. Extremamente genderizadas, conservadoras, em que a mulher fica em casa a cuidar dos filhos e não trabalha, só trabalha um deles, que é o homem. Sim, eu diria até, quando estava a ler este artigo, estava a pensar que eu acho que eu sinto isto um bocado como o reset de um computador. Tá? Quando tu abres demasiadas janelas e de repente há muita informação e o computador não aguenta, então tens de fazer um reset. E as pessoas acho que estão a fazer esse reset
emocional, de género, pá, isto é demasiado, eu sei que é muita coisa boa, há muita coisa à mão de semear, mas deixa-me cá defender um bocadinho a minha integridade e não dispersar por aí, porque agora o que eu acho que esta geração está a ver é a nossa geração, não sei, a minha geração pelo menos, eu acho que se deixou um bocado levar pela multitude de prazeres e de estímulos que começou a existir, porque nós não nascemos com estas coisas todas, nós fomos entrando nesta realidade, e de repente houve muita gente que se perdeu e houve muita gente que se deixou levar por esta loucura, e eu acho que a nova geração está a observar isso, está a dizer, olha, calma aí, deixa-me... Aí a minha geração, pelo menos, que é a geração dos 30 e tais, nós crescemos com uma educação sexual super sex negative, em que o HIV, que na altura era a SIDA, ia ser o castigo para as putas, paneleiros e drogados. Portanto, Haiti, se saísses da regra, porque... Mas por isso mesmo, depois houve agora com esta revolução tecnológica, tiveste uma abertura maior. Eu acho perigosa essa visão, porque acho que também se passa uma coisa, nós estamos num tempo em que estamos a ter também um backlash, uma contra-reforma muito forte. E eu não sei se estas coisas não são sinais da contra-reforma já estar a ser incorporada e já estar nestes corpos também e nestas vidas. Portanto, acho que tem que se ter cuidado com isso de foi demasiado. Não foi demasiado. É porque essa então, se continuas a ter estudos que te dizem, artigos que te dizem que 70% das mulheres, para elas, mau sexo é dor, isso não é demasiado. Nós ainda não chegamos sequer à metade. Sim, mas precisamos de muito mais. Sim, o que eu estou a dizer é este acesso à informação. É isso que eu estou a dizer de demasiado, que é, de repente tens muito mais plataformas, utensílios, coisas que podes usar na tua vida que tu não... Eu não sei se nós já estamos preparados para conseguir lidar com isso. Não sei se tão preparados estamos que já as instrumentalizamos para, por exemplo, fake news. Portanto, tão preparados estamos que já estamos a instrumentalizar. Sim, mas porquê é que existem as fake news? As fake news existem porque as pessoas acreditam nelas. Porque se fosse óbvio que nós já soubéssemos lidar com elas, já era Acho só fácil. que devemos ter cuidado em perceber se não estamos a validar ideias e estudos que fazem parte de um processo de contra-reforma e de backlash e de retrocesso social. Mas é que na verdade, e isso era uma das coisas que eu também queria saber a tua opinião, é este backlash, esta contracultura que está a existir, está a ter os resultados que tu estás a ver políticos, sociais, ou seja, há muita gente a voltar àquelas ideias mais conservadoras, há muita apologia disso, e é esse um bocado o resultado deste estudo que foi feito com esta população mais millennial, pós-millennial. Então proponho-te uma coisa. O quê? Podcast a seguir, trazemos uma pessoa da política. Boa. E vamos para sexo, contra-reforma e avanço. Olha, e revolução. Quem é que será a pessoa da política? Eu sei exatamente quem é a pessoa da política. Quem é? Não faço ideia, não estou a brincar. Eu pensava que já estavas a ir ao teu spank bank. Mas não. Nada disso. Não há ninguém na política que eu admiro. Não? Nesse sentido. Okay. Eroticamente? Sim, eroticamente. Poça. Joana Amaral Dias não te diz nada? Não vais pelo óbvio. Acha-me muito gira, é uma grande amiga minha. Mortágua. A Mortágua tem uma gêmea, não tem? Tem. Eu não disse qual das mortáguas. Ok, bom, então ficamos por aqui. Acho que foi proveitoso e foi interessante entrevistar o Alvin, que não é assim entrevistar muitas vezes, normalmente é ele que faz as entrevistas, e portanto foi um prazer enorme. Eu gosto muito de ser entrevistado, digo já. Pois, deu para perceber. Achei muito interessante este programa. Ainda bem. Pronto, e obrigado pelo apoio todo também que nos deste para a realização disto. E pronto, esperamos ver-te por aí. Então, pronto. Gostaste da boca do corpo? Queres promover alguma coisa tua? Não quero promover nada, mas assumidamente eu acho que faz falta um programa como este que
que fala sobre sexo abertamente, que tem assim um convidado e que basicamente o convidado também não venha aqui muito à defesa. Portanto, se vem para a defesa, Claro. então não vale a pena. Portanto, Ele defende, é nós melhor atacamos. quando convidarem a pessoa dizer: olha, se for para a defesa, não vale a pena ir lá. Exato. Não é? Para lá estar a dizer: isso não vou falar. Isso é de for íntimo. Isto é um programa que fala sobre sexo. Portanto, Claro. é natural que as pessoas falem sobre Sim, acho que está Acho que clarificado. as pessoas que não querem falar do foro íntimo, que falem da sua especialidade. Exato. Sim, Vamos sim, também vamos ter vamos abrir também, especialistas porque queremos ter que especialistas falem também. sobre coisas mais Sim, científicas e tal. e Bem, tal. pronto. Muito obrigado. Nada, foi um prazer. Carmo, querida, nós vemos na próxima Sim, querido. vez, sim. E obrigado a todos por terem ouvido. E agora Quem é que serão as deixamos... pessoas? 3 pessoas estavam a ouvir. Sim, agora ninguém está a ouvir, mas esperemos que sejam pelo menos Eventualmente. a minha família. Ok. Portanto, Ou não. obrigado e um beijinho. Não, Beijinhos. beijinho não. Beijinhos Beijinho a não, todos. não se pode forçar beijinhos. É pronto, olá e um adeus. Recebam-nos como vocês acharem mais confortável. Exatamente. Ok. Exatamente. Nos pés, por exemplo. Então, adeus e até a próxima.